seguinte, Paulo Fernando, daqui a pouco nós deveremos ter na sala de imprensa lá o Matar os Paul X e toda a equipe da Liberal, mas acho que o nosso Bad tá na cabine ainda. Estamos aqui, sim. Beleza, Bad. Júnior Rocha, ouvimos atentamente. Você não havia conseguido nem terminar ainda a análise do Osório, porque a zonista estava chamando a todo momento. Agora tivemos o Júnior Rocha, Bad, à vontade. Agora à vontade de verdade. O técnico do Paysandu, ele falou que nós vimos dentro de campo, um time aguerrido, um time que veio pra batalha, foi provocado. A gente vai falar mais daqui a pouco. Agora, o lado azulino, como eu disse aqui ainda agora há pouco, ele esperava muito, né? Esperava muito. E o que aconteceu foi que, mais uma vez, ele se sentiu decepcionado com o que ele viu por parte do seu treinador. Assim como o Osório contra o Mirassol, ele empatou o jogo. Hoje o Remo, se tivesse perdido aqui, teria perdido para ele, para mais ninguém. Não tem desculpa de um treinador que tem os jogadores que ele tem, jogadores experientes que ele tem, chegar num repar e ficar acachapado do jeito que ele ficou. E de forma nenhuma eu estou diminuindo o que o time do Paysandu jogou. O Paysandu mereceu ganhar o jogo. Se tivesse que alguém sair daqui vitorioso hoje, seria o Paysandu. É só olhar o primeiro tempo. O Paysandu fez com o Remo o que o Remo não conseguiu fazer com o Paysandu, ele com 10. O Remo fez 11 contra o Paysandu, fez 11 contra 11. O Paysandu amassou o seu adversário, ele 11 contra 11. E quando o Remo teve 11 contra 10, não conseguiu esse domínio. Porque elementar, meu caro Watson, culpa do treinador. O treinador tem 5 substituições para fazer. Vamos lá, peripécias do técnico do Clube do Remo. Ele tinha 5 modificações para fazer no time. O Eduardo Melo tem que saber quem é o padrinho, né? Quem é que porque não tem condições. Não vingou na segunda, pô. Vai disputar a primeira divisão? Vai ficar sujando o uniforme aí? Põe o moleque da base, porra. Se é pra sujar o uniforme, põe o moleque da base. Aí vamos lá. Ele tinha no time aqui, no banco, ele tinha Igor Vinhas, Cauã, Kaique Almeida, Marlon, Thalisson Tassano, Cantígio, Panagioste, Franco Cartarose, Jaderson Marrone e Rafael Monte. Quando ele tirou o Eduardo Melo, o torcedor lá do outro lado, não que o Eduardo Melo fosse essas coisas todas, mas ele brincou com o torcedor do Remo. O Remo buscando o resultado, que era a vitória, ele pega e coloca Kaique Almeida e Marlon, 2 zagueiros. Mas ele deixa os zagueiros que estavam jogando lá começar as invenções. O Panagioste não serve mais para jogar? Se não serve, manda embora. O Marrone, que é um jogador que surgiu muito bem no Vasco da Gama, que é um jogador de qualidade, que poderia ter sido colocado no lugar do atacante que ele tirou, não entrou. Então foi muita invenção por um jogo só. Os jogadores que entraram tentaram correr.
mas posicionados de uma forma errônea. E aí ele inventa, coloca o seu Léo Andrade de volante, botou o Iago Pikachu novamente numa posição que não é a dele, e quem apareceu mais no segundo tempo foi o Diego Hernandes, que é um jogador que, apesar de ter sido expulso, mereceu ser expulso, é o jogador que encarna o clássico pelo lado do Clube do Remo. Porque se você for ver o resto, é piada o que esse... Olha, o Pavani, eu não vou nem falar do Pavani. Uma caricatura. Parece que desaprendeu até a jogar futebol. E do lado do Paysandu, parabéns à molecada bicolor, que aproveitou cada minuto desse para cada carrinho ir na direção da torcida. Eu tô aqui, eu tô dando tudo de mim, eu tô... Quer dizer, esse Brian Macapá, muito bom jogador. Marcinho, abriram o microfone lá de baixo. Marcinho, que também foi um gigante no meio-campo bicolor. O Ítalo lá na frente, muito bom jogador. Esse Cleiton Pego, tô te ouvindo. Agora, velho. Cleiton Pego, tô te ouvindo. Pensa na saudade. E tô até... Uma emoção. Sala de imprensa, fica em stand-by aí, por favor. Deixa o Paulo Fernando prosseguir, senão vou ter que cortar o microfone de vocês. Obrigado. De nada. Cleiton Pego também se movimentou bastante. Mas os jogadores que entraram no Paysandu entraram com raça. Entraram o Thalisson, esse baixinho, bom jogador. Só tem que dizer para ele que ele não pode querer dar caneta na entrada da grande área do Paysandu. Ele foi dar uma caneta, quase ele perde no segundo tempo ali. Amigo, se ele perde, sai o gol, meu Deus do céu. Mas Cauã Dias, da base, bom jogador. Lucão, bom jogador. E como eu disse, sabe, o Paysandu, com jogadores da base ao Vicelé, com 9 jogadores, conseguiram externar e colocar para o torcedor do Paysandu, porque o torcedor do Paysandu está de parabéns também, porque ele veio para o Mangueirão. Ele acreditou no seu clube, acreditou no seu time. E o jogador do Paysandu tentou, logo de início, mostrar isso para o torcedor, que ele não veio para o Mangueirão à toa, tá? E outro detalhe que eu vou dizer aqui, quando eu digo que o time do Paysandu foi superior hoje, eu não estou dizendo aqui que o time do Paysandu é uma maravilha. Vocês estão escutando eu dizer isso? Que o time do Paysandu é bom, que o time do Paysandu é uma maravilha. Eu estou dizendo que no jogo de hoje, ele mereceu ganhar no primeiro tempo de 3, 4 gols de vantagem. Porque pegou um time apático, sem compromisso, entrou achando que ia ganhar o jogo a hora que queria, com salto alto, tamanho sei lá da onde. E quando viu o papos de aranha que eles se meteram no primeiro tempo, com o Paysandu atacando forte, tá? E sendo melhor pelo lado, principalmente pelo lado esquerdo da zaga do Remo, onde tinha um buraco, se bateu todo mundo.
um caso de se acender o sinal do alerta, porque hoje o Remo, sinceramente, foi uma caricatura dentro de campo e decepcionou o seu torcedor. Já os bicolores, parabéns, tem que aplaudir muito essa garotada e continuar apoiando o projeto aí da base. A base, como a gente fala, a base é a solução. Tem muito perna de pau no Remo que não joga na base do Remo. E o torcedor sabe, tem uns 3 desse time titular aí que jogou hoje, esse time que entrou, tem uns 3 que não era nem para amanhecer no Baianão. É para pegar o cartão e ir embora porque não tem condições. É isso, Andrezão? Hoje, claramente o Paysandu foi um time muito melhor coletivamente. Deu pra gente ver o Paysandu, taticamente, um jogador confiando no outro. O jogador, eu tenho que fazer essa pressão. Eu vou fazer essa pressão. O colega de time dele confiava que ele ia fazer essa pressão. E por outro lado, no clube do Remo, em alguns momentos, a gente viu os jogadores se cobrando que a galera ficava com a bola lá atrás e o jogador lá da frente reclamava. No segundo tempo, o Osório ele coloca ali, claramente ele coloca como gosta Rodolfo Souza, um WM, ou seja, ele bota 3 jogadores na primeira linha. O técnico não faria isso não, mano. 2 jogadores. Eu ia no 4-4-2 e iria muito bem, te garanto ele isso. Coloca 3 jogadores na primeira linha, 2 jogadores na segunda linha, bota 2 jogadores ali meio um pouquinho mais avançado no meio de campo, fazendo um quadrado no meio de campo, e 3 jogadores atacando. Era uma formação que muitos times usam quando o time vai ficar ali com a bola no ataque. Hoje chamam mais de 3-2-5, só que a gente viu que os 5 da defesa e meio de campo, por exemplo, no finalzinho, João Lucas e Léo Andrade como volantes e os 3 zagueiros ficavam isolados dos 5 do ataque. O Clube do Remo hoje termina um jogo, aliás, usa durante boa parte do jogo Diego Hernandes, Rafael Monte, Eduardo Melo, antes de sair, Iago Pikachu e Jaderson. E não conseguiu ter, de fato, um controle de jogo, ofensivamente falando. Enquanto que um Paysandu, sofrendo, já tinha um jogador a menos, bota uma linha de 5, ou seja, sabia que do meio para frente seria domínio do Clube do Remo, a linha de 5 combate muito bem, e o jogo vai ficando tão interessante para o Paysandu que o Remo ele tinha a bola, mas não penetrava, não criava grande chance, que a gente começou a ver o Edilson ganhando liberdade para atacar. Então o Paysandu com 1 a menos tirava um jogador da linha de defesa e liberava ele para atacar, porque tinha espaço para esse tipo de ataque. Então, de fato, acho que hoje, taticamente falando, a gente viu um Paysandu com o Júnior Rocha sabendo o que fazer e principalmente fazendo o que deveria fazer melhor do que o Clube do Remo com o Juan Carlos Osório. Mas eu repito, na minha visão, hoje o principal culpado não foi treinador. A gente questiona, por exemplo, algumas escolhas dele. Eu não entendi ele tirar o Eduardo Melo com um jogador a mais. Não me convence nenhuma explicação que faça sentido isso, porque quem ele colocou não tem característica ofensiva. Mas o primeiro tempo do Remo, ele fez o feijão com arroz. Ele bota uma linha com 4 defensores, bota um primeiro volante Zé Wellison, bota um Pavani de segundo volante, bota um Iago Pikachu flutuando como um segundo atacante, Diego na ponta direita, que é a melhor dele, coloca também ali um centroavante de fato de ofício, que é o Eduardo Melo. Ou seja, ele fez o feijão com arroz no começo do jogo. E o Remo não jogou por quê? Não é culpa do treinador, pelo menos na minha visão. E aí, Rodolfo Souza, Michel Anderson, tem um detalhe, né? Cara, depois dessa o Osório falou que o Remo controlou o jogo. Da Liberal, Você vai falar o quê? O que eu vou falar? Osório da Liberal, ó, não sei se atualmente Matheus está Pauxins, sendo pô. muito elogiado não, viu? Uma aula dessa, pô. Andrezão, mas a parada é a seguinte: quando o Mataus abre a boca para dizer que o problema hoje não foi treinador, o torcedor do Remo quer matar ele, possivelmente, porque coloca na conta do Osório o mau desempenho do time. Isso é óbvio, né? Mas o que ele está querendo, ele tentou dizer, né, o torcedor que não conseguiu compreender, é que é muito mais do que só a parte do treinador. Tem outros problemas muito maiores que o Bed acabou de falar aí.
Beth falou com muita propriedade, jogadores que não renderam e jogadores que não conseguiram encarar garoto da base do Paysandu. Até porque, Michel, se você pegar as substituições, aí sim, a gente pode começar a colocar Isso. as substituições, alterações, modificações de peça, posicionamento e tudo mais, você vai botando para conta do Osório. Mas o time que iniciou o jogo, você tem no time Nico Ferreira, você tem Diego Hernandes, você tem Pavani, você tem Jaderson. Eu tenho certeza Não, que Jaderson o não, torcedor, Jaderson foi depois. o Jadson ficou no banco, mas Mas todo mundo, Michel, nas suas posições. Né? Todo Que mundo- talvez isso. questione o Pikachu, mas mesmo assim eu acho que ele... Mas ele não inventou, ele não Isso, inventou. e é uma escalação que, se não é a ideal do Remo, a melhor que o Remo tem, mas qualquer torcedor, acho que a maioria, não vou botar todo mundo, mas a maioria da torcida que olhou a escalação inicial falou: esse time é capaz de encarar o Paysandu. Se esse time não for capaz, mano. Mas não é. Mas é isso, Então, velho. aí o Mataus entra e diz: não é só o treinador. Porque faltou algo mais. É postura, Mas postura. Ele postura tem que do ser time. cobrado, tem escolhas, tem coisa acontecendo lá dentro que a gente já ouviu aqui nos bastidores, que a gente vai tentar apurar durante a semana. Tudo isso está acontecendo dentro do Remo e precisa ser ou blindado pela diretoria ou ser dado logo um ponto final. Porque daqui a pouco o campeonato está na metade e aí já se perdeu muito tempo. Então, ou acredita no que você apostou no início da temporada e blinda o cara e deixa o cara trabalhar, ou então É porque eu tô. repensa logo Eu agora. concordo muito com o Michel. Acho que o Osório ele tá sendo muito exposto. Muito, não tem necessidade não, cara. Acho que tem que ter uma blindagem maior por parte, cara, da direção do Remo. Porque não é trabalho da assessoria, é trabalho da direção do Remo, entendeu? Ou faz um, ou faz outro, como o Michel disse, cara. É. Eu vou até para outro exemplo, Rodolfo. Ou a diretoria do Remo chega agora e confia. A gente já falava que o Osório era excêntrico, a gente já falava que o Osório mexia muito no time, que o Osório fazia alterações que às vezes não eram bem, podemos dizer assim, A galera, explicadas. eu esperei o momento certo para falar isso. A galera pode ficar chateada do Remo, mas o Osório ele é tão excêntrico que ele tá aqui em Belém. Verdade. Ele teve proposta para continuar no futebol mexicano com a estrutura da Liga MX. Ele teve proposta para ir para o futebol argentino com a estrutura dos principais clubes da Argentina, mas ele é louco pela Liga Brasileira. Ele quer trabalhar aqui e ele veio para um time que não tem centro de treinamento. Ele veio para um time que só tem um campo para trabalhar 40 jogadores. Ele veio para um time que treina diariamente no seu estádio, pô. Algo impensável na realidade dele. Então essa é a excentricidade do Osório. Ele é tão excêntrico que ele está aqui. E aí tem gente que diz: não é. Teve um Jujuba que falou aqui no chat: não, ele não é exposto, ele é burro mesmo. Cara, assim, seria engraçado, né? Seria engraçado, né? Se não fosse triste, né? Mas é porque assim, se você for pegar as declarações da diretoria do Remo, e aí vai o nosso presidente Tonhão, né, que falou sobre o Osório e já falou abertamente sobre isso, ele já fez elogios públicos do conhecimento tático do Osório. Todo mundo de dentro do Remo, os profissionais que eu converso, não estou falando de jogadores, porque Sim. não é unanimidade Não é. entre os jogadores. Isso eu posso falar aqui. Nunca Isso aqui foi, ninguém vai nunca ficar foi. chateado lá dentro. Ele Nunca não é foi. unanimidade. Mas os profissionais, eles todos gostam dele. Até porque, Rodolfo, ser unanimidade com 40... Com 40 é É impossível. né? impossível, e ele já abriu a boca para falar sobre isso. Então, assim, ou a diretoria banca o que ela apostou, e eu espero que quando foram atrás do Osório, quem aceitou, no caso, o presidente, os vices, né, o Manuelzinho, que agora é diretor de futebol, e o Brás, que estava na época, eu espero que quem foi atrás e quem aceitou, eu espero que essa pessoa ou essa turma saiba que vem nesse pacote todo. Porque se eles estão surpresos com o que está acontecendo, aí mostra um erro de planejamento. Né? Você contratou algo que você não sabia o que estava esperando, o que esperar, né? Então, espero que todo mundo, né, tenha essa ciência do que é o Osório. A gente falou isso no início, na contratação Sim. dele. A gente cansou de falar sobre isso. É um treinador diferente. Como disse o Rodolfo, muitos profissionais elogiam a capacidade e o conhecimento dele. Tem profissional dentro do Remo que realmente não vai com a cara dele, mas
é impossível ele agradar 40 jogadores. Então, ou a diretoria reúne e diz, esse cara aqui realmente sabe e ele tem condição de nos ajudar, ou então refaz logo o planejamento e não fica perdendo tempo, porque daqui a pouco não dá mais tempo, não tem mais condição de recuperar o tempo perdido na Série A. E até, Michel, em relação a isso, e o que seria dar esse respaldo ao Osório? Por exemplo, para mim, é fazer... Cara, eu nunca vi, acho que essa é a primeira vez que eu vejo no futebol paraense, o treinador reclamar que de fato tem muitos jogadores. Eu nunca tinha visto isso. E o Osório vem e fala, olha, tem 40 e não dá para treinar todo mundo. Ele tá falando isso há 5 dias, mais ou menos. Ele já vem falando De isso. onde o Osório vem, isso é impensável, velho. Não, e se o Remo tivesse um CT, bota o Flávio para treinar ali uma galera, o G2, G3, faz ali um outro trabalho e tudo mais. Então, daria para fazer isso. Ou a diretoria do Remo faz isso, o que tu quer pro trabalho melhorar? É isso? A gente vai fazer. Não quer esses caras aqui? Beleza, a gente faz isso. E a gente vai te dar o respaldo. Mas tem um ponto que é válido. Eu entendo o torcedor quando fala isso. O melhor jogo do Remo foi o jogo passado contra o Águia de Marabá. Entre todas as atuações que o Remo teve na E temporada. 60 minutos, 65 minutos Sim. contra o Mirassol pelo adversário, o Remo jogou muito bem. Não, mas fala o jogo como jogo. Mas fala, pô, esse jogo o Remo fez o que a gente Não esperava do concordo Remo. com você, para mim, os melhores 65 minutos foram contra o Mirassol pelo adversário, Sim, respeitando sim. o Águia de Marabá. Boa, Mas os melhores 65 minutos do Remo foram bora contra o pegar. Mirassol. O melhor momento do Remo na temporada foi nessa semana agora. Beleza, nessa semana. Então Nessa alguma coisa apresentou. A gente não viu o Remo evoluir ou o Remo estagnar. A gente viu o Remo melhorar. Agora, o Remo está no nível que a gente esperava? Pra mim, não. Pra mim, inclusive tem esse problema de alguns jogadores. Pô, como é que o cara vai potencializar todo mundo se ao mesmo tempo ele tem que dar tempo de jogo pra muita gente? Ele tem que, querendo ou não, gerenciar um elenco, porque se eu chego pro Rodolfo e falo, olha, Rodolfo, eu não te quero mais. Pô, o Rodolfo tá há 1 ano, 2 anos no Remo. Como é que esse cara vai fazer? Pro treinador, Eu vou te dar um Chegou exemplo agora, pô. O Pana não jogou. O jogo contra o Águia não jogou hoje também. Imagina o Pana como deve estar puto. Sim. Tá pé da vida, pô. Ele quer jogar, pô. O cara vem lá da Grécia, lá da Baixa da Égua. Aí fica aqui sentado no banco. Ele quer jogar. Contra o pô. Águia de Como é que o Marabá. cara vai ficar satisfeito? Repito, Sim. respeitando a nossa equipe de Marabá. Contra o Águia. O seu Águia de Marabá. Meu Águia de Marabá. Entendeu? Então, cara, é difícil, a situação pro Osório é difícil, a gente tem que questionar o treinador, mas não dá pra ser 8 ou 80, cara. Fala, o Remo jogou mal, perdeu, empatou por causa do Osório. O Remo foi um desastre por causa do Osório. Ou o Remo ganhou absurdamente por causa do Osório. Por exemplo, o primeiro jogo da temporada, o Remo teve um sofrimento danado pra ganhar o Águia. Naquele primeiro jogo da temporada. Aí o Remo ganha o segundo, o Remo já tá voando. Aí chega depois de uma Série A, o Remo faz o primeiro tempo absurdo. E, cara, a escalação do Remo contra o Mirassol já foi questionável. Quando o Remo entra contra o Mirassol, fica todo mundo, e aí? Que é isso aí que ele vai fazer? Aí o Remo dá show no primeiro tempo, é o prof, mister, Guardiola do Norte, Guardiola da Amazônia, e sabe? Aí chega o segundo tempo. Toma um empate, é burrão. Não presta pra nada. Aí já não serve pra nada, aí chama de cientista. Aí vai contra o Águia, aí faz o placar, Sim. aí não, tem que acreditar no processo, porque deixa o professor trabalhar. Aí, não sei mais Então- o quê. Aí vem contra o Paysandu, aí não consegue jogar, e é burrão de novo. Então, Michel, em relação a isso, pra mim, existem pontos que dá sim pra criticar o Osório. Por exemplo, nada me convence ele usar o Patrick de ponta 2 vezes. Ele pode sentar aqui e me explicar, eu não vou entender. Hoje, por exemplo, ele faz algumas alterações. Cara, se ele não tira o Eduardo Melo e termina 1-1, a avaliação dele já seria outra. Só que a partir do momento que tu tá com um jogador a mais, num repá, o adversário acuado, e tu tira um dos teus centroavantes, E tu coloca 2 zagueiros. coloca 2 zagueiros, cara, o centroavante pode estar morto, mas deixa o cara lá. Eu tendo Pana e Marrone. Aí o torcedor vai dizer, também eu não botava. Então aí tem que decidir. Então, sim, Entendeu? dá pra gente criticar alguns pontos para o Juan Carlos Osório, mas não acho que é só culpa dele o empate de hoje. Andrezão, e Rodolfo, e Michel, e Paulo Fernando que está aqui de olho na transmissão da Liberal.